Muito obrigado, Tamires, Carla e Miguel. Agora, vamos à primeira palestra do dia, que terá como tema Empoderamento da pessoa com deficiência, narrativa de uma mulher com baixa visão, que será apresentado por Alcene Maria da Silva. Ela que é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Educação Especial Inclusiva pela UNOeste, mestranda em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atua como ministrante de cursos na área da deficiência visual nas disciplinas técnicas do uso do soroban, leitura e escrita no sistema Braille e transcrição de textos em Braille. Atua como revisora de textos Braille na Universidade Federal do Cariri desde 2020. Alcene, seja bem-vinda. Olá, eu sou Alcene, sou uma mulher com baixa visão, tenho 35 anos de idade, sou uma mulher branca, com cabelos ruivos, assim, pouco abaixo do ombro. Eu gostaria de agradecer o convite por participar do CIASP 2021, fazer um agradecimento especial à dona Michele e à dona Rosinha por terem me convidado para participar desse importante evento. E hoje eu vou trazer para vocês o tema Empoderamento de Pessoa com Deficiência, narrativas de uma mulher com baixa visão. E aí, a partir do meu percurso de vida pessoal, acadêmico e profissional, discutir um pouco de como foi esse percurso, né, para que hoje eu conseguisse me tornar uma mulher independente e que atua hoje no ensino superior. Bem, eu não sei se vocês perceberam, mas ao fundo aqui tem uma vozinha no computador. Essa voz é o leitor de tela do meu computador, tá? Que é o que me auxilia a utilizar computador, celular e outros dispositivos móveis. Bem, ao longo da minha fala, eu vou pedir auxílio de uma amiga que vai ficar passando os slides, tá? Em alguns momentos, ela vai fazer a leitura do texto ou de alguma imagem que apareça nesse slide para que ele fique um pouco mais acessível. Pode passar, por favor? Então, o título da nossa fala é Empoderamento de Pessoas com Deficiência, narrativas de uma mulher com baixa visão. Então, esse slide ilustra bem todo o processo, desde quando minha família descobriu a minha deficiência, ainda na infância. Aos 2 anos de idade, a minha mãe, com o apoio do Instituto dos Cegos da Paraíba, começou a lutar, né, para que eu conseguisse um pouco de visão, que é o que eu tenho hoje, 10% da minha visão. Porque a minha deficiência é causada por catarata congênita e aí eu nasci sem enxergar nada. Aos 4 e 5 anos de idade, eu consegui realizar uma cirurgia e aí consegui um pouco, né, corrigir um pouco o meu problema da catarata e hoje, graças a Deus, com o auxílio do óculos, eu consigo enxergar 10% da minha visão. Depois dessa cirurgia, eu voltei para o interior da Paraíba, que fica a 400 quilômetros da capital, e aí fiquei fora da escola, né? E aí, por não ter nenhum apoio na cidade onde eu nasci, que pudesse me auxiliar no processo de alfabetização, eu passei a morar no Instituto dos Cegos da Paraíba, na capital João Pessoa, longe da minha família. Então, dos 7 aos 14 anos de idade, eu fiquei morando nessa instituição especializada, que aí, na década de 1990, ainda se tinha muita institucionalização de pessoas com deficiência, como aconteceu comigo. Então, aos 7 anos de idade, eu fui morar nessa instituição, longe da minha família, longe dos meus pais e dos meus irmãos, e passei a conviver com pessoas com deficiência visual. Era um sistema de internato, onde nós morávamos e éramos alfabetizados. Foi um processo, para mim, um pouco complicado, porque eu ainda era muito criança, e aí a dor de viver longe dos meus pais e dos meus irmãos era muito intensa. Foi um processo muito difícil. Aos poucos isso foi sendo superado, e aí eu fui alfabetizada nessa instituição. Essa foto
ilustra uma pessoa fazendo a leitura do sistema Braille. O sistema Braille foi o modo como eu fui alfabetizada aos 7 e 8 anos de idade nessa instituição especializada. Essa instituição oferecia o ensino básico, na primeira fase. Eu fui alfabetizada e cursei até, na época, que era chamado ainda, a quarta série do ensino fundamental, hoje chamado quinto ano. E aí, nós passávamos todo o tempo nessa instituição. Nós não tínhamos contato, ou quase nenhum contato, com crianças e jovens sem deficiência. O único contato que havia era quando nós saíamos de férias 1 ou 2 vezes ao ano para passar com nossos familiares. Então, o sistema Braille foi muito importante para que eu pudesse hoje ler e escrever. Na época, apesar de eu ser uma pessoa com baixa visão, que poderia ler em fonte ampliada, que poderia ler fontes um pouco diferenciadas, eu fui alfabetizada no sistema Braille, ainda assim. E hoje, eu considero muito importante, né, porque eu consigo associar o meu conhecimento do sistema Braille ao conhecimento que eu tenho, né, da própria letra possível. Enfim. E aí, o sistema Braille foi muito importante para esse meu processo educativo. Nessa instituição, além de aprender o sistema Braille, eu também aprendi técnicas do uso do Soroban, que é um equipamento utilizado para realizar as operações matemáticas. Aprendi também atividades de vida autônoma e tinha também várias atividades, como o ensino da música e o incentivo à prática desportiva. Próximo slide, por favor. Então, dos 7 aos 14 anos de idade, vivendo nessa instituição apenas com pessoas com deficiência visual, nós éramos estimulados a participar de tudo isso. E aí, o esporte na minha vida foi muito importante, porque aos 14 anos de idade, eu comecei a praticar esporte de forma profissional. Eu comecei a competir, a representar o estado da Paraíba, e aí pude viajar por vários estados do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e outros estados do Nordeste, como Rio Grande do Norte, Pernambuco, enfim. Então, a prática desportiva era uma forma de nós conhecermos outras pessoas e conhecer também outros lugares. Eu pratiquei esporte até os 33 anos de idade, e hoje não pratico mais porque eu não tenho, onde eu moro hoje em dia, não tem nenhuma instituição e não tem nenhum lugar que eu possa praticar o goalball. O goalball hoje é um esporte paralímpico, tem tido bastante destaque no Brasil. Os canais fechados, alguns canais fechados estão transmitindo os Jogos Paralímpicos. E aí, para mim, é sempre uma emoção muito grande quando eu vejo essas representações, vendo o Brasil ser representado nas Paralimpíadas no esporte que eu pratiquei durante tantos anos. A prática desportiva do goalball contribuiu muito para esse meu processo, né, de independência. Para quem não conhece, o goalball é um esporte praticado apenas por pessoas cegas ou com baixa visão, tá? Ele foi um esporte criado após a Segunda Guerra Mundial, tá? Como forma de oferecer alguma adaptação para os guerrilheiros que perdiam a visão durante a guerra, tá? Ele chegou aqui ao Brasil na década de 80 e hoje é um esporte importante representado nas Paralimpíadas brasileiras, nas Paralimpíadas. Então, a prática do goalball me ajudou muito a romper os próprios limites da institucionalização. E aí, quando nós viajávamos, quando nós tínhamos contato com outras pessoas, tanto com deficiência como pessoas sem deficiência, então era uma forma, né, de interação e de possibilitar, né, romper aqueles muros, né, da instituição especializada. Próximo slide, por favor. Então, quando eu terminei a primeira fase do ensino fundamental, eu comecei a estudar em uma escola regular. Esse processo, né, que é conhecido como processo de integração, onde as pessoas estudavam numa escola regular e tinham um apoio de uma instituição especializada.
Então, foi um momento de grande rompimento na minha vida, tanto pessoal como na vida escolar, porque eu saí, né, de conviver exclusivamente com pessoas com deficiência visual em uma instituição especializada e passei a estudar, né, e também conviver com pessoas sem deficiência. Então, eram professores sem deficiência, professor e alunos também sem deficiência. Então, esse processo, para mim, além de desafiador, foi muito importante, porque aí foi quando eu comecei a realmente, né, me inserir em um mundo real, como eu já disse, apesar de desafiador e que me trouxe muito crescimento. Os meus colegas sem deficiência, nos primeiros dias de aula, era sempre, a cada ano que iniciava, era sempre algo muito inusitado. Todos vinham me perguntar, todos queriam meio que aprender o braille, todos queriam auxiliar de alguma forma. Era um momento muito rico e era um momento que eu tentava e procurava também me inserir meio que no mundo deles. Para mim era algo muito novo e para eles também, então a gente tentava meio que ir construindo, né, essas relações. Com os professores, houve experiências bem promissoras e também algumas experiências não tão promissoras. Meus professores justificavam muito que não tinham experiência de como lidar com deficiência, com estudante com deficiência, enfim. E aí, com o apoio até mesmo dessa instituição especializada, que preparava um material em braille para mim, para que eu pudesse acompanhar as aulas, essas dificuldades iam sendo superadas. Eu sempre procurava interagir com o professor, pedir para que eles tentassem ler para mim o que estava na lousa, por exemplo. Eu tentava me sentar sempre na frente, entre os primeiros alunos, para que eu pudesse ter esse contato maior com esses professores. Então, apesar de algumas experiências terem sido um pouco mais difíceis do que outras, esse processo também me ajudou, né, a me tornar uma pessoa independente. Por quê? Porque era quando eu tinha que realmente me posicionar diante daquelas dificuldades. Então, ao mesmo tempo em que era difícil acompanhar determinada disciplina, o fato de eu ter que me posicionar para poder acompanhar foi me dando, né, foi me dando subsídio para que eu me tornasse uma pessoa questionadora, uma pessoa independente também nesse sentido, com base na minha experiência de como pessoa com deficiência, que passou por esse processo, né, e com base na minha atuação hoje, né, como profissional da área, o que eu diria para os professores que nunca tiveram contato com aluno com deficiência, ou aqueles que já têm e que venham a ter um dia. O seu aluno com deficiência é apenas um aluno que vai precisar, né, de algumas adaptações em sala de aula, tá? Mas você não precisa, por exemplo, achar que aquele aluno não vai acompanhar a turma por ter deficiência ou não. Por exemplo, uma pessoa com baixa visão, uma pessoa com deficiência visual, o que ela vai precisar, por exemplo? Ela vai precisar que você primeiro pergunte ao seu aluno com deficiência o que é que você precisa fazer para que esse processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, seja mais fácil, e que essas dificuldades sejam superadas. O seu aluno com deficiência, ou ele vai visual, o seu aluno com deficiência visual, ou ele vai ser usuário do sistema Braille, ou ele vai ser usuário de celular, computador, smartphone, que tenham leitores de tela. Então, você pode perguntar ao seu aluno como você, por exemplo, pode disponibilizar um conteúdo para esse aluno, como você pode interagir com ele em sala de aula. Por exemplo, você tem um aluno cego em sala de aula, você tem sempre a preocupação de ler o que está na lousa, de descrever algum slide ou alguma imagem que você esteja apresentando em sala de aula. E nunca se dirigir àquele aluno de forma diferenciada por apenas ele ser uma pessoa com deficiência. Esse aluno é como qualquer outro aluno. Você só precisa fazer com que ele se sinta parte da turma. Isso não é apenas para
professor de aluno que tenha um aluno com deficiência visual. Pode ser também para um aluno com deficiência intelectual, um aluno com autismo. Então, o importante é sempre você procurar ouvir a criança. E quando você não conseguir, logo de início, ter aquele contato, aquele diálogo direto com o seu aluno, procure conversar com a família, procure conversar até mesmo com algum outro colega que já tenha essa facilidade de diálogo com esse aluno, porque o importante é ouvir, né? E aí é isso que vai possibilitar o processo de empoderamento e de participação da pessoa com deficiência em sala de aula. Você, professor, não se sinta incapaz de ensinar aquele aluno e também não ache que aquele aluno é incapaz de aprender. Vocês precisam apenas dialogar e encontrar os melhores caminhos para que esse aluno consiga participar das atividades de sala de aula. Próximo slide, por favor. Eu tive esse acompanhamento, né, esse ensino integrativo, durante toda a minha educação básica, tá? Até a conclusão do ensino médio, tá? Após concluir o ensino médio, chegou a época do vestibular, uma época de muita ansiedade, uma época em que eu precisava decidir quais caminhos profissionais eu teria que percorrer. E aí, na época do vestibular, eu resolvi cursar, né, pedagogia, tá? Para participar do processo seletivo, eu solicitava a prova em Braille, e aí eu fui alcançando a média durante as 3 etapas, né? Fazia a prova no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, e no terceiro ano do ensino médio, era quando a média total daria a possibilidade de chegar à universidade. A minha chegada à universidade foi um dos momentos mais desafiadores para a minha vida, porque aí sim eu não teria mais o processo, o apoio da instituição especializada para que eu pudesse cursar o ensino superior. Foi uma época para mim de muitas descobertas, porque foi quando eu comecei a caminhar realmente sozinha, né, como estudante, como profissional, e aí os medos, as inseguranças foram inevitáveis. Então, ao chegar no ensino superior, né, como eu vinha dizendo, foi onde eu encontrei muitas barreiras, porque eu realmente comecei a caminhar meio que sozinha, tá? Os professores de ensino superior, eles tinham uma postura um pouco parecida com aqueles professores que diziam não ter nenhuma experiência comigo. E aí a gente remete ao fato de que no início dos anos 2000, pessoas com deficiência, poucas delas conseguiam chegar ao ensino superior, tá? E aí esses professores tinham muito essa justificativa de que não sabiam lidar com uma pessoa com deficiência. Foi um processo de muitas dificuldades, porque, por exemplo, eu não tinha muito acesso ao material, aos textos da sala de aula, no mesmo tempo que os meus colegas. Muitos professores, eles apresentavam materiais que não tinham padrões de acessibilidade, não tinham legendas, para um aluno com baixa visão, por exemplo, e muitas vezes não eram nem dublados. E durante as avaliações, para que eu pudesse realizá-las, eu tinha muito que me antecipar para conversar com esses docentes para que eu pudesse realizar as avaliações. Então, a gente tinha ainda, né, no ensino superior, no início dos anos 2000, uma visão ainda muito capacitista da pessoa com deficiência, que é a discriminação em razão da deficiência. Não se considerava que pessoas com deficiência pudessem chegar ao ensino superior. E aí, ao encontrar essas barreiras, ao vivenciar todas essas experiências até aqui, foi o que me possibilitou, né, me tornando uma pessoa forte e uma pessoa que aos poucos foi conseguindo se tornar uma pessoa empoderada. O que eu diria para familiares de pessoas com deficiência, papais de pessoas com deficiência? As barreiras sempre vão existir nos ambientes em que nós não nos fizermos presentes, certo? No ensino superior, quando eu alcancei o ensino superior, existiam muitas barreiras. E aí, para que essas barreiras pudessem ser superadas, para que essas barreiras pudessem ser vencidas,
alguma pessoa com deficiência precisou estar naquele ambiente para despertar naqueles profissionais a importância de que eles realmente precisavam mudar suas concepções, mudar suas práticas para incluir uma pessoa com deficiência, um estudante com deficiência. Então, seu filho ou sua filha com deficiência, ele pode sim, naturalmente, alcançar o ensino superior. Não pense que seu filho ou sua filha deve estar em um lugar que já esteja simplesmente preparado, que não existam barreiras. Sempre vão existir as barreiras. E o que é que vai fazer com que nós possamos superar essas barreiras? Nos fazermos presentes nos ambientes. E aí, oportunize seu filho a concluir o ensino médio, a ter relações de lazer, a ter momentos de lazer com outras pessoas, a chegar ao ensino superior, porque é isso que vai torná-la uma pessoa independente e empoderada. De 2008 para cá, por exemplo, a legislação brasileira tem contribuído muito, né, para que esse processo de inclusão de pessoas com deficiência pudesse acontecer, tá? Então, a gente não tem mais, né, uma universidade, uma escola, como a gente tinha na década de 90, que era completamente excludente, tá? A legislação brasileira hoje, ela garante que toda e qualquer pessoa com deficiência ou sem deficiência tenha acesso à educação, desde a educação básica ao ensino superior. Então, seu filho, ele tem direito de estudar, tem direito de estudar. É uma questão garantida por lei. Então, se você, por exemplo, se você não permite, se você não estimula o seu filho a estudar, por exemplo, você está negligenciando todo esse processo de inclusão que vem sido defendido pelas próprias pessoas com deficiência ao longo dos últimos anos. Inclusive, para o ensino superior, a gente tem a lei de cotas, que está em vigor desde 2016 no Brasil, que é uma ação afirmativa, né, que tem contribuído para que muitas pessoas com deficiência tenham conseguido chegar ao ensino superior. E aí, quando ele chega ao ensino superior, é o momento que ele vai escolher caminhos profissionais para que ele possa atuar um dia. Então, assim, pessoa com deficiência precisa estar e ocupar esses espaços. Ao chegar na universidade, eu comecei a participar tanto de estágios como de grupo de estudos. E aí foram momentos bastante ricos também, porque, por exemplo, no estágio, eu comecei a atuar em uma escola regular, atuando para alunos sem deficiência. Então, ao mesmo tempo que aquilo me dava um certo medo, eu me senti desafiada a, tipo, eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu posso contribuir para o processo educativo dessas crianças sem deficiência. Então, havia sempre muito um diálogo muito forte entre mim, os professores ministrantes das disciplinas, e os próprios alunos. Então, era um momento de muita troca que havia ali. Essa foto que está aqui é de um grupo de estudos em que eu participei, que era um grupo coordenado pela professora Andes Ferreira, na universidade, e aí era um grupo que discutia questões de inclusão de pessoas com deficiência. Então, havia pessoas com deficiência participando e também pessoas sem deficiência. E foi um momento também muito rico para mim, que foi o momento em que eu atuei no Observatório Nacional de Educação Especial como bolsista. E aí, no ensino superior, foi um momento que eu tive, claro, muitos desafios, mas foram momentos em que eu tive muitas oportunidades e momentos em que eu fui amadurecendo, não apenas como pessoa com deficiência, mas como uma mulher que queria alcançar, né, a realização profissional. Um outro momento muito rico que eu tive no ensino superior foi participar do ProLíder, que era um grupo que existe. Um outro momento muito rico que eu tive no ensino superior foi a oportunidade de participar do ProLíder, que era um grupo de extensão que foi um grupo que tinha participação de várias pessoas com deficiência. Tinha pessoas surdas, pessoas com síndrome de Down,
pessoas com deficiência intelectual, enfim. Foi um momento em que, pela primeira vez, eu tive contato com outras pessoas com deficiência, além da deficiência visual. Então, foi um momento em que eu aprendi muito com essas pessoas, né? E que elas também, nós tivemos um momento muito rico de troca, tanto de diálogos e de discussões sobre, por exemplo, perspectivas para a vida profissional, questões de saúde, questões de direitos da pessoa com deficiência. Então, esse grupo, nós tínhamos momentos de discussões, mas também tivemos momentos de lazer conjuntamente. Então, foi através desse grupo que eu fui me conhecendo e me identificando como uma pessoa que precisava militar como uma pessoa com deficiência. Então, esse grupo, né, me ajudou muito no sentido de que, nas primeiras participações do grupo, eu lembro que eu era uma menina muito tímida e que, quando eu era convidada a falar, era como se o meu mundo fosse meio que desabar. E aí, aos pouquinhos, né, eu fui me soltando, e aí, estimulada pelas coordenadoras do grupo, eu fui começando a participar de eventos, começando a me posicionar como pessoa com deficiência e como pessoa que precisava ter um local de fala, que precisava me posicionar diante das situações. E foi esse grupo, né, que despertou para mim a questão, principalmente do empoderamento de pessoa com deficiência, que esse era justamente o foco do grupo, né? Discutir o empoderamento de pessoas com deficiência a partir das próprias experiências de pessoas com deficiência. Então, esse grupo, né, apesar de ser formado em sua maioria por pessoas com deficiência, tá? O objetivo do grupo não era fazer com que nós, por exemplo, participássemos de oficinas e de atividades práticas, de desenho, por exemplo, de pintura. Não. O objetivo do grupo era discutir sobre temas que para nós eram muito importantes. Então, todas as decisões do grupo eram tomadas por nós. Uma reunião, nós já discutimos determinado tema, e para a reunião posterior, nós já definimos o tema e o que é que nós gostaríamos que fosse discutido no próximo encontro. Então, além de discutir temas, né, voltados para direitos da pessoa com deficiência, a gente discutia sobre sexualidade, sobre relacionamentos, sobre lazer. Então, sobre temas que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de conversar com nós sobre esses temas. É como se esses temas não tivessem nenhuma relevância para nós. Porque para nós era importante, e é importante que seja discutido entre pessoas com deficiência. Então, tinha momentos em que a gente decidiu, não, a gente simplesmente quer, em determinado dia, realizar um passeio, ou no shopping, ou na praia, enfim. Mas isso era uma decisão nossa, e isso é importante. E foi isso que foi nos dando a visão de que o empoderamento é isso, né? A pessoa com deficiência, ela precisa tomar suas decisões. E aí, a frase que o colega está expondo aqui na sua camiseta é isso: nada sobre nós sem nós. Nós, pessoas com deficiência, precisamos decidir sobre nossas vidas, sobre o que queremos conversar, sobre o que queremos decidir para as nossas vidas. Eu lembro que uma das experiências que o ProLíder me proporcionou foi para palestrar em um evento que discutia sobre sexualidade e deficiência. Então, eu fui convidada, né, para participar desse evento. E aí, os profissionais que atuavam junto conosco no ProLíder me estimularam, tá, a participar desse evento, e eu mesmo me sentindo muito insegura, me sentindo despreparada para participar desse evento. Tive momentos em que eu fui treinada por esses profissionais para participar desse evento. E aí, como uma prévia, eu apresentei, tá, o tema para os meus colegas. E aí, quando de repente eu estava em um palco diante de 300 pessoas, que quando eu olhei, assim, parecia um rio de pessoas. E aí eu já estava no palco,
já tinha sido preparada, já tinha discutido, já tinha estudado sobre o tema, e o que eu precisava fazer era falar, me expressar, né, para um grupo de 300 pessoas, e aí depois daquele momento, eu realmente me senti capaz, me senti à vontade, né, para me expressar diante de momentos de nervosismo, de insegurança, e aí sempre vai haver esses momentos, tanto para a pessoa com deficiência, como para a pessoa sem deficiência. O que a gente precisa é superar nossos medos, superar nossas inseguranças. E aí, participar do ProLíder foi também muito importante nesse sentido, porque apesar de eu estar sendo formada na universidade, de ter alguns momentos de participar de apresentação do trabalho, antes de participar do ProLíder, muitas vezes eu trocava um trabalho de apresentação oral por uma prova escrita, mesmo que aquele valesse menos uma nota. Por quê? Porque eu me sentia muito nervosa, me sentia muito insegura para participar desses momentos. E aí o ProLíder me ajudou muito nesse sentido. Então, participar da universidade foi um momento muito rico, né, em que aí eu tive todos esses momentos. Além desse momento, eu tive a experiência de morar numa residência universitária, dividir apartamento com uma colega que também era deficiente visual. E aí foi um momento que para minha vida pessoal também foi muito rico, né? E aí todas essas experiências, todas essas superações de barreiras, foram me tornando uma pessoa que enfrentava os medos diante das dificuldades. E aí, assim que eu concluí o ensino superior, a graduação em 2012, eu fui aprovada em um concurso público no estado da Paraíba, um mês depois que eu terminei a graduação, e aí comecei a atuar em um centro especializado de produção de material para pessoas com deficiência visual em todo o estado da Paraíba. Foi um momento muito rico, um momento em que eu, além de trabalhar com produção de material, tá, eu comecei a atuar também como docente formadora em cursos de atendimento educacional especializado. Tá, eu ministrava disciplinas técnicas do uso do soroban, ensino do sistema Braille e transcrição de textos em Braille. Então, além de colocar em prática todas as minhas habilidades enquanto docente, trouxe também todo aquele histórico, todas aquelas minhas experiências que eu tive, né, ao longo do meu processo de alfabetização. Então, eu fui alinhando, né, todo esse conhecimento para poder, né, passar para esses docentes que poderiam receber alunos com deficiência visual em suas salas de aula. Então, entre 2013 e 2020, que foi o tempo em que eu estive atuando nessa instituição, tá? Eu tive uma média de pelo menos 100 docentes participando dos cursos de formação que eu ministrei, tá? Em 2019, tá? Eu fui aprovada como revisora de textos Braille em uma universidade federal, longe da minha cidade, longe do meu estado, longe da minha família, longe dos meus amigos. Eu rompi todo o meu conforto, todo o meu porto seguro, tá? E topei o desafio de morar sozinha em um outro estado para poder realizar o sonho de ser servidora pública federal. E aí, por que que eu tomei essa decisão? Porque eu tinha esse sonho e para realizar esse sonho eu precisava superar os meus medos, superar as barreiras que porventura eu viesse enfrentar. Então, essa decisão só foi possível diante de todos esses outros processos, diante de todas essas outras experiências que eu fui tendo ao longo da vida. Então, eu não tive uma vida plena, sem barreiras, né? Essas barreiras que eu enfrentei ao longo da minha educação básica, ao longo da minha vida pessoal, ao longo da minha vida no ensino superior, foi o que me fez tomar uma decisão que me desse, que me trouxesse a ascensão profissional que eu sempre desejei. E aí, após ingressar nessa instituição, pouco tempo depois, eu consegui realizar um outro sonho, que foi o de chegar ao mestrado. E aí, hoje, estou
trabalhando como revisora de textos Braille na Universidade Federal do Cariri, e hoje estou como mestranda em gestão pública pela UFRN. Então, todos esses processos, né, foi o que me possibilitou, foi o que me tornou, tá, uma mulher com deficiência empoderada e que, então, além de hoje atuar como revisora de textos Braille, tá, eu também estou contribuindo, tá, para que outras pessoas com deficiência também consigam, né, concluir o ensino superior. Então, essa imagem ilustra bem, né, todo esse meu processo, né? E aí, são portas que abrem caminhos, e aí, familiares, docentes, pessoas que atuam em instituições especializadas, professores que atuam em escolas em ensino superior, vocês precisam abrir essas portas para que seus alunos, seus familiares com deficiência, elas consigam alcançar a sua independência. Ter relações de amizade, ter apoios, né, é muito importante. Os amigos do ProLíder, os amigos que eu conquistei ao longo da minha graduação, da educação básica, foram fundamentais para que hoje, né, eu construísse, inclusive, novos laços de amizade, por entender a importância de que é preciso dar as mãos, é preciso caminhar junto, com apoio de amigos e apoio de familiares, para que a gente consiga ser independente. O fato de eu ser uma mulher com baixa visão não faz com que eu tenha uma vida diferente das outras pessoas. Eu levo uma vida altamente normal, eu tenho momentos de lazer, eu tenho momentos de diversão com os meus amigos de trabalho, os meus amigos que eu fui construindo ao longo da vida. Então, eu tenho uma vida como qualquer outra pessoa que não tenha deficiência. Os meus amigos, eles não olham para mim como uma pessoa com deficiência, eles olham para o CNI. Então, eu tenho uma vida naturalmente normal. Eu não levo uma vida diferente por eu ser uma pessoa com deficiência. Então, eu tenho hoje uma vida plena, eu me sinto completamente realizada, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Moro sozinha, sou completamente independente, tenho minha própria renda e tomo minhas próprias decisões. Então, vocês que convivem, que têm a oportunidade de ter contato com deficiência, dê a essas oportunidades para que elas possam tomar suas decisões e para que elas possam se profissionalizar. Porque é isso que vai dar independência para as pessoas com deficiência. Então, o que eu aprendi ao longo da vida como mulher com deficiência? Não devemos ter medo do novo, não devemos nos limitar e também não devemos permitir que outras pessoas nos limitem, tá? Nós temos desejo, nós temos sonhos e nós podemos sim realizar aquilo que desejamos. E aí, reiterando o meu agradecimento, né, por participar do CIASP, eu agradeço a todos e reitero, pessoa com deficiência tem desejos, tem vontades e tem sonhos. E aí basta que nós possamos lhes dar oportunidade para que elas possam se desenvolver.